Cristã Apostólica e o Momento da Palavra. Brunão, vamos ver o que o Senhor quer falar conosco. Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrados, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabei também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus Pai seja dado glória para todos sempre. Amém. Saudai todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Amém. E amém. Rapaz, o Aurélio botou um cafezinho aqui, mas não tá ruim não. Tá bom de casar esse menino já. Que coisa, hein? Um homem, doutor na lei. Ô Bruno, eu acho que Deus, pensa aí pra você ver, ele deve ter o maior prazer de pegar esses caras queixo duro assim, quebrar no meio, sabe? Falar pro cara assim, ó, vou mostrar pra você, seu mané, que você não manda nada, que tudo tá debaixo da minha ordem. Eu acho, só acho. A especialidade de Deus é transformar vidas, transformar de acordo com a sua conveniência, transformar de acordo ao seu plano, ao seu projeto. E quando Deus escolhe alguém, ô meu irmão, você pode revirar no inferno, que da mão de Deus ninguém escapa. Isso aconteceu com Paulo. Tinha uma vida abastada, doutor na lei, perseguidor do povo de Deus, até então perseguidor por conta daquilo que ele cria ou que não cria, né? E de repente ele teve um encontro com Deus. Esse foi realmente convertido, foi mudado, foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, teve a sua vida mudada pelo Senhor Jesus. Pelo Senhor Jesus, efetivamente o Senhor apareceu para ele no caminho de Damasco. Quem é, Senhor? Daquela luz que aparecia resplandecente, e o Senhor respondendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Fazia dele naquele momento prisioneiro de Cristo. Ele depois se referiu às igrejas por diversas vezes, se denominando preso de Cristo, ao qual embaixador por cadeias. Ele foi colocado como embaixador obrigado, né? Não teve escolha. Ele teve que fazer a missão de Deus, teve que cumprir o projeto de Deus na vida dele. E assim Deus manda dizer para alguém essa manhã
que está ouvindo essa palavra. A tua vida é dirigida, guiada, movida, impulsionada, sustentada, nutrida pelo Espírito Santo de Deus. Você não escolheu o Senhor, aleluia, aleluia, o Senhor que escolheu a você. O Senhor que escolheu a tua vida. Os olhos de Deus te encontraram nessa terra de maneira que você foi envolvido pela graça, pela sublime e maravilhosa graça de Deus. Quando há uma escolha, queridos, de Deus na nossa vida, as prisões não nos prendem, as guerras não nos abatem, elas nos fazem tremer, mas não nos faz parar. Porque nós somos escolhidos pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, depois no final, a gente vê a história dele em Roma, morreu numa masmorra, sozinho, doente. Eu não sei qual carta que ele escreve, que ele pede para que levem de volta João, por sobrenome Marcos, por quem ele nutria uma grande antipatia. Olha que coisa, não gostava. E no final da vida ele falou: me traz João, por sobrenome Marcos, pois me é muito útil no ministério. Deus muda conceitos, Deus muda hábitos, Deus muda até preconceitos e conceitos já definidos. Deus muda a nossa vida, Deus muda a nossa mente. Se você for olhar para você, você vai ver que conceitos que você tinha antes e coisas que te aborreciam profundamente, hoje você consegue passar por elas batido, porque o Senhor transformou a tua vida. Não foi o diabo que parou de atacar, mas pelo Espírito Santo de Deus você parou de se deixar atacar, de ser atacado. Você parou de se permitir tocar pelo mal. Fala, peraí. Então não é o diabo que vai parar de falar, sou eu que vou parar de ouvir. Isso é uma evolução. Ao passo que aquele que não tem Cristo, ele vive numa involução, que é um retrocesso, voltando ao estado anterior, voltando aos primórdios, voltando aos primeiros rudimentos, que é muito ruim. Que Deus nos chama para uma evolução como pessoa, evolução como cristão, até que chega o dia da perfeição, que nós somos colhidos ou recolhidos por Deus. Mas vejam só. Primeiro que no começo do Evangelho, ele deixou escrito aqui, para que não houvesse dúvida: quero agradecer porque nenhuma das igrejas se comunicou comigo quanto a dar e a receber, senão a vós, ó Filipenses. Ele saiu em missão e ninguém se preocupou. Bruno, o seu problema é problema de quem? Meu. Isso é normal. O ser humano é assim, sabe, irmão? Eu acho de todo o meu coração que essa manhã Deus quer derramar uma graça sobre nós e mostrar para nós que se nós vivermos na indiferença quanto às pessoas que estão à nossa volta, não é no sentido de ser influenciado, no sentido de orar, de se preocupar, de ver quem está do teu lado está caído, o que te custa dar a mão? Sim. Eu não sei o que acontece, que a gente acha que é só lá no Ralabachúria, Catalamale saia, chupa balarral, sei lá o que se manifesta a graça de Deus. Quer ver um testemunho vivo? Você que está no ônibus aí agora, ó, dá lugar para essa mulher que está do teu lado aí. Ah, mas ela é jovem, mas é uma mulher, gente. Pelo amor de Deus, seja gentil. Pelo amor de Deus, mostra que você é mãe, que você tem mãe. Você não é filho de chocadeira, irmão? Sim. Não é? Quer dar um bom testemunho? Tá vendo o cara da seta, faz meia hora para entrar aí no trânsito, pisa no freio 5 segundos, deixa o cara entrar. Sabe? Vai mostrando o amor de Deus. Pequenos atos, né? Exatamente. Pequenas atitudes que vai fazer o dia de alguém melhor. Bom, aí ele de repente recebe essas dádivas, essas bênçãos, e ele deixou bem claro que aquilo não influenciava receber ou não, porque ele já não tinha recebido e viveu até ali. Mas ele quis agradecer Filipenses porque boas atitudes têm que ser incentivadas. E ele mesmo falou: não que eu precise de dádivas, eu não preciso de ter uma vida abastada, eu não preciso viver de forma regalada, não sei se é essa a expressão, ou com largueza. Eu preciso de Cristo, eu já estou instruído, eu sei ter abundância, sei padecer necessidade, sei sofrer dano,
porque em todas as coisas estou instruído, pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se quem te fortalece é o Senhor, você sabe ter abundância, você sabe padecer necessidade, você sabe estar alegre, sabe estar feliz. Aquele que tem Cristo no coração, você nunca descobre quando ele está aprovado. Porque ele não muda. Ele não se deixa mudar. Irmão, essa manhã Deus quer mudar a mente de alguém que está ouvindo essa palavra. Glória a Deus. Esperamos que sejamos todos nós, eu também quero. Às vezes a gente sofre algum dano, passa alguma guerra, e o mundo é culpado dos seus problemas. Aí a pessoa dá coisa até no vento. Distrata o esposo, distrata o amigo, na rua fica de cara feia, chega no trabalho. Nossa Deus, parece que o mundo conspira contra você. E o que os outros têm com o seu problema? O que os outros têm com o que você está passando? Então o que Deus quer derramar essa manhã sobre nós é uma graça incondicional, que faz eu estar em Cristo incondicionalmente. Sempre. Buscando o Senhor de toda a alma, buscando o Senhor de todo o coração, em toda a verdade, em toda a justiça. Mas ok. Aí ele agradeceu o provimento que havia recebido, ficou muito grato, e começou a transmitir saudações. Então ele explicou que era muito importante para ele aquelas dádivas que ele havia recebido, ou seja, aquele provimento, como nós já dissemos. Mas no final dessa carta, ele deixou ele pôs uma deixa aqui que é maravilhosa, que mostrava para eles, talvez de uma forma não muito clara, que o evangelho estava tendo resultado. Transmitiu saudações. Todos os santos vos saúdam. Olha que legal, ó. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam. Mas, por que principalmente? Não eram todos que estavam saudando? Mas principalmente os que são da casa de César. Aí, irmão, deve ter havido uma comoção em Filipos, lá o povo, nos filipenses, que é o gentílico de quem nasce em Filipos, falando, como que é? Principalmente os da casa de César? Então ele estava preso e mandando saudações da prisão. Tá bom. Havia mais alguém preso com ele, ok. Mas os da casa de César, lá não tem crente. Em Roma não tem crente. Naquela masmorra não tem crente. Irmão, de dentro da cadeia, ele anunciava Cristo para os soldados. Ele anunciava Cristo talvez para os carrascos, para os serventes, eu não sei, para aquelas pessoas que eram da casa de César, que trabalhavam para César. E ele quis com isso dizer, olha, mesmo preso, o evangelho está tendo resultado. Então quando Filipos recebe aquela saudação, os da casa de César tá de brincadeira. Não é possível. Era possível. O evangelho estava chegando, mesmo dentro da prisão, o evangelho estava sendo anunciado, estava sendo pregado, estava sendo difundido. Irmão, irmã, mesmo nas tuas prisões, mesmo nas guerras e lutas das quais você tem enfrentado, se você prestar bem atenção, o teu testemunho tem feito o evangelho de Cristo alcançar muitas vidas. O evangelho de Cristo tem alcançado muitas almas, muitas famílias, muitas pessoas, muita gente tem sido acrescentada. A fé das pessoas tem sido aumentada através do amor do Senhor Jesus que tem sido dispensado pela tua vida. E por mais que você ache que não, e por mais que você ache, meu Deus, mas eu estou sofrendo muito em detrimento dessa minha prova, eu estou sofrendo muito com essas guerras, meu Deus, eu estou passando muita privação. Tá, é verdade, mas o Senhor Jesus tem sido glorificado na tua boca, na tua vida, através do teu testemunho. Então o que Deus te traz essa manhã para dizer é o seguinte, não temas. As tuas prisões, e muitos pensam através das prisões que te colocam acrescentar aflições em você, isso não é verdade, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É isso que Deus quer que você diga. Manda aqui no WhatsApp, ó. Começa o teu dia, vai lá na rede social, em vez de pôr piadinha, em vez de pôr o que não presta, coloca assim, ó. Posso todas as coisas
naquele que me fortalece. E você pode mesmo todas as coisas naquele que te fortalece. O Senhor é a força da tua vida. Manda aqui no WhatsApp. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Profetiza isso sobre o teu dia. Nenhuma circunstância será capaz de mudar a tua fé. Nenhuma circunstância externa ou interna. A prisão não foi capaz de alterar a fé que havia em Paulo, apóstolo. Eu sei ter com abundância, sei padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pronto. Ele disse, ele já decidiu que nada ia mudar a fé que havia dentro do coração dele. Decida isso essa manhã, meu irmão. Manda aqui no WhatsApp, ó, em nome de Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E mesmo de dentro da tua prisão, qual, irmão? Essa tua provação, essa guerra, essa luta que você vem passando, mesmo dentro dessa prisão, nada vai mudar quem você é, nada vai mudar o que você se propôs a fazer, nada vai mudar, aleluia, os planos de Deus também a teu respeito. Nada mudou, te diz o Senhor. Nada interferirá na decisão de eu te amar, te diz Deus, de eu te abençoar e de eu derramar graça, poder, unção, virtude sobre a tua vida. Provimento, providência, escape. Receba em nome de Jesus essa palavra e profetiza aqui junto comigo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Manda no WhatsApp. Vai lá na tua rede social, vai lá no Instagram. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a palavra. Deus seja louvado.